Olá, caros alunos do curso Cuidador Infantil. Meu nome é Vívia e nesta aula de hoje vamos aprender sobre nutrição infantil. Peço que em nossas aulas estejam munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas tiverem, vocês possam postar as mesmas no nosso fórum Tira Dúvida. Vamos lá? Não podemos iniciar essa disciplina sem falarmos do aleitamento materno, que é a nutrição mais importante da vida de um bebê. Falaremos também sobre o aleitamento artificial, quando a mãe, por algum motivo, não consegue amamentar o seu bebê com o leite materno. Vamos compreender o que é a amamentação. A amamentação materna é a forma natural de alimentar o recém-nascido. Requer atenção por parte dos profissionais de saúde, já que os índices de desmame precoce no Brasil ainda são bastante elevados. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção, nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da mortalidade infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da saúde integral da dupla mamãe-bebê. A criança deve ser alimentada exclusivamente ao seio materno até os 6 meses de idade. Neste período, não é necessário nenhum tipo de contemplação, nem mesmo a água. O leite materno é um alimento completo que atende a todas as necessidades do organismo da criança e a protege contra infecções. A amamentação materna deve ser estimulada no bebê o reflexo de busca, podendo ser realizado pela própria mãe apenas tocando o canto da boca do recém-nascido com o mamilo. A amamentação é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre a mãe e o filho, com repercussões no estado nutricional da criança e em suas habilidades de se defender de infecções, em sua filosofia e em seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações à saúde física, psíquica da mãe. Entretanto, para algumas mulheres, o amamentar é muito difícil. É importante deixar claro que o sucesso da amamentação depende da decisão da mulher e pode ser facilitado por um trabalho de acompanhamento e envolvimento de toda a equipe de saúde e familiares, voltando principalmente para o apoio, a orientação e o incentivo do aleitamento materno. Vamos falar um pouco sobre os tipos de aleitamento materno. É importante conhecer e utilizar as definições do aleitamento materno adotada pela Organização Mundial de Saúde, reconhecidas no mundo inteiro. Assim, o aleitamento materno costuma ser classificado em tipos de aleitamento materno. Aleitamento materno, quando a criança recebe leite materno direto da mama ou ordenha, independentemente de receber ou não outros alimentos. Já o aleitamento materno complementado é quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo e não de substituí-lo.
Nesta categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outros tipos de leite, mas este não é considerado alimento complementar. Aleitamento materno misto ou parcial, quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite. Já sabemos, então, sobre os tipos de aleitamento materno. Sabemos também que o leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento, desenvolvimento ótimo da criança pequena, além de ser mais bem digerido quando comparado ao leite de outras espécies. O leite materno é capaz de suprir sozinho as necessidades nutricionais da criança nos primeiros 6 meses e continua sendo uma importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida, especialmente de proteínas, gorduras e vitaminas. Falando mais sobre o leite materno, a apojadura descida do leite normalmente ocorre entre o 2º e ao 5º dia após o nascimento do bebê. E toda mãe deve ser orientada sobre a necessidade de se ordenhar o leite para auxiliar no esvaziamento da mama. Esse procedimento visa diminuir o desconforto do engurgitamento mamário e o risco de aparecimento de mastite. Engurgitamento mamário é caracterizado pelo excesso de leite das mamas, popularmente chamado de leite empedrado. Pode ocorrer em qualquer fase da amamentação, embora seja mais comum nos primeiros dias após o nascimento do bebê. Mastites. A mastite descreve uma situação de inflamação da glândula mamária ou de tecido da mama. Pode ser causada por pressões internas ou externas, que leva à estase do leite no peito. O engurgitamento prolongado pode provocar mastite. O ideal é que na hora de cada mamada, a mãe procure um local tranquilo e confortável para ela e o bebê, evitando o aglomeramento de pessoas próximas, muito barulho e luminosidade excessiva, fatores que possam atrapalhar os dois num momento tão importante. Ao colocar o bebê para sugar o seio materno, alguns aspectos devem ser observados, de forma a facilitar e promover a amamentação, principalmente a primeira, conforme a seguir. A mãe deve estar preferencialmente sentada em cadeira ou poltrona com apoio para as costas. Caso seja impossível, poderá ficar deitada com o bebê deitado ao seu lado e de frente para ela, barriga com barriga. É importante frisar que o bebê é que deve ser levado ao seio e não a mãe se inclinar para frente para levar o seio ao filho. Desta forma, ela ficará desconfortável e logo desejará interromper a mamada para descansar as costas. O bebê deve abocanhar toda a auréola e não apenas o mamilo. A boca deve ficar totalmente aberta, com os lábios superiores e inferiores voltados para fora. Seu queixo deve tocar o seio materno, assim assegura-se um adequado esvaziamento dos seios.
A sucção deve ser lenta e profunda, com pausas coordenadas para a respiração entre as mamadas. O processo é sugar, deglutir e respirar. Se o bebê não pegar corretamente o seio materno ou se a mãe sentir muitas dores no mamilo, a sucção deve ser interrompida para logo após ser reiniciada. Caso o bebê aceite, a mãe deve sempre oferecer um seio e depois o outro, sem limite de tempo. Assim, fazendo prevenir-se o engurgitamento mamário e o aparecimento de rachaduras ou fissuras. Na mamada seguinte, deve ser oferecida a mama sugada por último, de forma a garantir o completo desvaziamento do seio. Não devem ser estipulados horários às mamadas. O recém-nascido deve sugar o peito quantas vezes e por quanto tempo desejar. A mãe deve ser orientada para que deixe o bebê soltar o seio espontaneamente antes de oferecer o outro. Contudo, se por algum motivo ela necessitar interromper a mamada, pode fazê-lo colocando a ponta do dedo no canto da boca do bebê, fazendo com que ele solte o seio sem machucar o mamilo. O tempo médio em duração de uma mamada costuma ser entre 10 a 15 minutos, porém, existem crianças que levam até 30 minutos, segundos apenas em um seio. É o caso principalmente dos prematuros, que costumam ser mais vagarosos do que o recém-nascido a termo. As mães não precisam preocupar-se com isso, pois estudos já revelam que o volume de leite sugado não é diferente em relação do tempo de sucção. Ao terminar a mamada, o bebê deve ser colocado para arrotar. A posição ideal é vertical, com a cabeça apoiada sobre o ombro materno. Evita-se que o recém-nascido regurgite golfadas e corra o risco de broncoaspirar o leite. Os motivos do desmame está relacionado a fatores sociais, culturais e emocionais que podem ser amenizados com a orientação, apoio e acompanhamento da nutrice e demais pessoas envolvidas, tais como o marido, a sogra, o vizinho e outros. Uma nutriz bem orientada certamente está envolvida, sensibilizada e fortalecida para o exigente ato de amamentar. Falaremos um pouco sobre o aleitamento artificial. A amamentação artificial consiste na alimentação do bebê durante o primeiro ano de vida com produtos lácteos diferentes do leite materno, normalmente elaborados a partir do leite de vaca e adaptados de modo a satisfazer as necessidades do bebê. Este tipo de amamentação necessita da utilização de uma mamadeira, através do qual o bebê chupa o leite. A mamadeira, recipiente constituído de um bico de látex, com forma e consistência semelhante ao peito da mãe. Não podemos deixar de colocarmos que a mamadeira pode ser uma importante fonte de contaminação. Por isso, a sua higienização deve ser muito bem feita.
A introdução de composições artificiais constitui um avanço significativo na alimentação dos lactentes, pois permite que as mães que não possam dar de mamar a seus filhos não sejam obrigadas a recorrer, como antigamente, às famosas amas de leite, nem à administração de leites naturais de vaca e outros mamíferos, alimentos que não satisfaziam de forma equilibrada as necessidades nutritivas dos bebês. Todavia, com o passar do tempo, observou-se que a amamentação artificial difundiu-se muito mais do que a maioria dos pediatras acreditaria, já que muitas mulheres preferem não amamentar os seus filhos por questões estéticas, como, por exemplo, o receio de perder a forma de seus seios, ou culturais, como a influência de propagandas que exaltem as propriedades dos produtos lácteos adaptados. Devemos lembrar que a amamentação materna é sempre a melhor forma de alimentar os bebês, até os 6 meses de idade. A amamentação artificial é, sobretudo, indicada em 2 situações. A primeira é quando a mulher se encontra afetada por algum problema que a impeça ou em que não seja aconselhável a amamentação natural. Os motivos mais frequentes desta contraindicação são o padecimento por parte da mãe de doenças que se poderiam agravar com a amamentação ou de infecções que poderiam ser transmitidas ao filho, tratamento com medicamentos eliminados através do leite, prejudiciais para o bebê, alguns processos infecciosos e complicações nos próprios seios. De acordo com dados estatísticos, geralmente 5% das mulheres que acabam de dar à luz apresentam infecções que prejudicam a amamentação. Já a segunda é quando a amamentação artificial constitui o complemento ideal ao leite do peito da mãe a partir do momento em que se inicia o desmame, normalmente entre os 4 e aos 6 meses de idade, segundo o seu substituto ideal, até que o bebê complete 1 ano de idade e já possa começar a tomar leite de vaca ou de outros mamíferos no seu estado normal. Preparação do leite para a amamentação. A preparação da mamadeira baseia-se na dissolução do leite em pó artificial, que deve ser sempre conservado na sua embalagem original, até ao momento de sua utilização. Em água mineral ou natural ou filtrada, sem ser da torneira, previamente fervidas para se garantir a sua estabilidade. Além disso, deve-se respeitar sempre rigorosamente a proporção de água e pó indicada pelo fabricante ou pediatra, de modo a obter uma solução ideal para as necessidades do bebê, pois, caso contrário, pode-se obter um leite muito diluído ou muito concentrado. Em primeiro lugar, deve-se colocar a água previamente fervida para o interior da mamadeira, até que se alcance a medida correspondente à quantidade total de leite que se pretende preparar. Deve-se comprovar se alcançou a medida ideal, colocando a mamadeira ao nível dos olhos. É importante alientar
que se colocar o pó primeiro na mamadeira, a solução pode ficar muito concentrada. Em seguida, deve-se realizar a mistura, embora o ideal seja fazer quando a água estiver morna, a cerca de 35 graus a 40 graus. Já que, se a temperatura seja superior a 50 graus ou inferior a 30 graus, podem se formar coágulos que irão obstruir o buraco do bico da mamadeira. Depois da água do interior da mamadeira ficar morna, deve-se abrir a embalagem do leite em pó e encher a colher medida presente na embalagem até a superfície. Para que a quantidade seja mais correta, é possível e necessário passar a parte de trás de uma faca seca e limpar por cima da colher cheia, sem comprimir o pó. O número de colher do pó a adicionar na água da mamadeira deve corresponder à dose de leite adaptado a ser preparado, de acordo com as orientações do leite ou do pediatra. Depois, deve-se tampar a mamadeira com o disco protetor, enroscar o anel e agitar até se comprovar que a solução ficou homogênea e não ficou coágulos. Por último, deve-se desenroscar o anel, retirar o disco protetor e colocar o bico. A mamadeira já está pronta para se dar ao bebê. Técnica para amamentação, considerando que da mamadeira ao bebê é uma ação que substitui a amamentação natural. E essa, além de ser uma forma de alimentação, é importante lembrar que também constitui uma forma de lhe dar afeto e se comunicar com o bebê. Os passos para dar a mamadeira são nos seguintes. Primeiro, comprovar se o leite se encontra à temperatura adequada, ou seja, morna, e se flui facilmente através do bico. Para se verificar esta situação, deve-se deitar um pouco de leite sobre o antebraço para verificar se as gotas não são muito pequenas ou se não muito abundantes. Neste caso, deve-se aumentar o buraco do bico ou mudar de bico. Segundo, a pessoa que dá a mamadeira para o bebê deverá adotar uma posição cômoda e adequada. O ideal é que o adulto sentar-se numa cadeira, mantendo as costas retas e apoiando o bebê a seu colo, segurando-o de maneira que a cabeça do bebê fique mais alta do que o tronco. Terceiro, para estimular o reflexo de sucção, basta roçar o bico por uma bochecha, sem permitir que o bebê toque com as mãos, para que não altere o fluxo do líquido. No quarto, enquanto o bebê suga a mamadeira, deve estar suficientemente inclinado para que o bico esteja cheio e para que o bebê não engula ar. Caso se utilize um bico que não tenha uma válvula para regular a entrada de ar, deve-se interromper regularmente a amamentação, permitindo assim a entrada de ar para a mamadeira e não haja geração de vácuo que impeça a sucção.
Para o bebê arrotar, deve-se segurá-lo contra os ombros e dar ligeiras e suaves palmadas nas costas. Quinto, quando o bebê termina de se amamentar, deve colocá-lo mais alto do que estava no momento da amamentação e ajudá-lo a arrotar. Conhecendo mais a amamentação, vamos refletir e fazer uma atividade sobre o que aprendemos até agora. Quais os tipos de amamentação você conhece? Faça um quadro comparativo dos dois tipos de amamentação. Qual a relação entre os altos índices de desmame e o incentivo do uso do leite de vaca industrializado em pó, principalmente pela propagandas? Juntamente com seus colegas, cite os leites artificiais que você conhece, com todas as vantagens do leite materno, porque nem toda mãe consegue amamentar. Discuta com seus colegas e reflita sobre esta questão. Ainda refletindo sobre a amamentação, tente lembrar-se de mulheres de seu conhecimento que não conseguiram amamentar os seus bebês. O que elas fizeram? Quem as orientou sobre o que devia fazer? Depois dessa observação, discuta com os seus colegas e vejam quantas experiências acontecem e como o ser humano é adaptável. Bom, aprendemos sobre a parte da nutrição infantil, o aleitamento materno. Falaremos mais sobre a nutrição infantil nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, acesse o Fórum Tira Dúvida na nossa sala virtual. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Até a próxima.